Pessoal, tudo bem? Então hoje eu comentarei um assunto, né, aí a questão da equação Diofantina. É um conteúdo que geralmente acaba não caindo nos vestibulares, mas até que ele tem uma certa frequência, ele acaba caindo bastante em provas de Olimpíadas de Matemática. Tanto que eu me lembro que teve alguma questão da UBMEP que acho que dava para resolver usando esse conceito, né? Acredito que tinha alguma que era assim. Vou dar um exemplo. Essa equação aqui, eu poderia fazer uma questão bem interessante que poderia ser assim, ó. Vamos supor, né? Eu tenho churros que estão sendo vendidos ali numa loja, vou escrever CHU, né, chu, e eles estão custando R$ 4, tá? Dando um exemplo aí qualquer. E o milho, na mesma loja, ele está custando R$ 2. Legal. E daí? Bom, e aí um cara vai para essa loja, esse supermercado, sei lá. E aí ele quer gastar exatamente R$ 24. Aí ele te pergunta: "Bom, qual que é o número total de possibilidades de compra que essa pessoa tem em que ela vai gastar todo o dinheiro, ou seja, todos os R$ 24, comprando só churros e milho? Qual que é o número total de combinações de possibilidades que ela pode fazer?" Olha, eu acredito que até teria uma forma de resolver isso usando análise combinatória, mas aqui a gente vai utilizar a equação de Diofantina para resolver isso. Porque a pessoa vai gastar 4, né? Ela vai gastar R$ 4 vezes o número de churros que ela comprar. Eu vou chamar de C, tá? Churros. C. Enquanto que para o milho ela vai gastar R$ 2 mais o número de milhos lá, de espigas de milho que a pessoa comprar. E isso tem que ser exatamente igual a 24, porque foi a condição que eu dei no problema, que eu gasto exatamente R$ 24 comprando só churros e milho. Portanto, eu tenho aqui o que a gente chama de equação Diofantina, em que eu tenho duas variáveis, normalmente a gente vai chamar, na verdade, em vez de C e M, aqui no caso por causa do nome do que ele está comprando, mas geralmente a gente usa X e Y, certo? E aí o que, que acontece? Eu tenho a variável x e a variável y igual a um número. Esse tipo de equação, o que, que ela tem de interessante é que foi notado que ela tem um padrão de soluções. E você encontrando apenas uma das soluções, você encontra todas as outras soluções. Isso que é muito interessante da equação de Diofantina, né? Então, veja lá, a questão que torna ela muito interessante é que você tem duas variáveis para uma mesma equação. Então, aqui eu não posso trabalhar como num sistema em que eu tenho duas equações, duas variáveis, fica fácil de resolver. Aqui não, eu tenho infinitas possíveis soluções, certo? Então, o que, que acontece? A equação de Diofantina permite que eu liste todas as infinitas possíveis soluções para essa equação. E isso que é muito interessante da equação de Diofantina, porque mesmo que eu só tenha uma equação e duas variáveis, eu consigo achar possíveis soluções por meio desse método, que é algo fantástico, né, se você olhar. Então, olha só, como é que eu resolveria esse exercício aqui, né? Então, veja lá. Se você notar, eu posso fazer o seguinte. Vamos tentar encontrar algumas possíveis soluções para esse problema. E a gente vai notar um padrão. Olha só. Vamos para a solução mais óbvia de todos. Você zera um deles, ou seja, ou você não compra churros ou você não compra milho. Então vamos zerar os churros. Eu não comprei nenhum churros, então meu x vale zero. Mas, em compensação, eu só comprei o milho. Aí eu vou ter 2y igual a 24, né? O 0, 4x aqui. Ou seja, meu y vai ter que valer 12. Então eu vou ter que comprar 12 milhos e nenhum churros. Outra possível coisa que eu poderia fazer é o seguinte. Eu poderia... Vamos para o seguinte, porque aí já, apesar de não ser tão fácil de ver, ele já me dá o gancho ali para explicar. Vamos supor que eu compre agora apenas um churros. Comprei um churros ali. Beleza. 4. Jogo 4 por outro lado, vou ter o quê? Vou ter 20. Do 20 dividido por 2, 10. Portanto, 10 aqui. Legal. Olha que bacana, achei outra solução. Vamos achar uma terceira solução? Vamos pegar a solução 2. Vamos colocar 2 aqui no lugar dos churros. Eu vou ter 8. Jogo 8 por outro lado, vou ter 24 menos 8. De cabeça vai dar 16. Aí jogo 2 dividindo, vai dar 8. Olha só que bacana. Caso eu continue aqui, você vai notar um padrão. Daqui para cá, eu basicamente somei um.
Legal. Somei 1 para achar o próximo termo. Daqui para cá, o que eu fiz? Eu subtraí 2. Olha só que bacana. Então, existe um certo padrão que é mantido. E esse padrão, para os valores de x e para os valores de y, tanto o valor de x quanto o valor de y, eles vão seguir, a combinação vai seguir na forma de uma PA. Para cada um deles, tanto para o x quanto para o y. Então eu tenho várias soluções. Na verdade, eu tenho infinitas soluções. Porém, soluções em que eu tenho os dois valores sendo positivos, aí eu vou ter um número restrito. E nesse caso, né, obviamente, né, porque eu não posso ter um número negativo de churros. Eu não estou trabalhando com dinheiro, que existe essa ideia de dívida, de valor negativo. Eu não tenho churros negativos, nem milhos negativos. Eu tenho um número físico de milhos. Então, eles sempre serão valores positivos, tanto para o churros quanto para o milho. Então, eu consigo listar qual é o total de soluções em que tanto x quanto y são valores positivos. Certo? E aí isso aí já me ajuda um monte. Olha só. Como é que eu faria isso? Olha só. Eu sei que se eu começar a voltar, eu vou ter valores negativos. Por exemplo, que número mais 1 que vai dar 0? Menos 1. E isso não pode acontecer. Então a gente pensa, bom, então eu começo do 0. Dessa opção, 0 e 12. Mas qual que vai ser a última opção? Exatamente. Nesse caso eu posso fazer isso. Eu posso zerar aqui, por conta do MMC, isso eu vou falar em outro vídeo, né? Eu posso simplesmente zerar os valores de y, então eu zero esse termo e fico só pensando nos valores de x. Qual que é o valor vezes 4 que dá 24? 6. 6 vezes 12, 18, 24, né? Então 6. Portanto, com isso aqui eu já consigo listar todas as possíveis soluções. Mas, caso eu não soubesse qual que é o último valor, eu poderia fazer o seguinte, ó. E aí que fica interessante. Ó. Você pode fazer o seguinte, você tem que sempre saber uma das possíveis respostas. Sempre tem que saber uma das possíveis respostas. Então você faz o seguinte, você pega essa resposta e você cria uma PA. Olha que interessante. Veja só. Nessa PA, o que eu tenho? Eu tenho 12, tá? Eu sei que o 12 seria nessa PA como se fosse o termo inicial, aquele A1 que a gente chama na PA. E o meu menos 2 é como se fosse a minha razão. Então eu posso usar da ideia de termo geral da PA. Se vocês lembram, a fórmula de um termo geral, um número qualquer que se encontra na sequência de uma PA, é sempre o termo inicial, que é 12, nesse caso, mais n menos 1, né, sendo n a posição que ele ocupa na sequência, vezes quem? Vezes o raio, que é menos 2 nesse caso. Então, vezes menos 2. Aí o que eu vou ter? A n sendo 12. Aí aqui eu vou ter menos 2n mais 1. Aí o meu AN, né, ele vai ser, quer dizer, mais 1 não, mais 2, desculpe. (14 menos 2n). E eu sei que lá no final ele vale zero. Ou seja, 14 menos 2n é igual a zero. Portanto, eu posso jogar para cá e aí eu vou ter o seguinte: 2n igual a 14. E aí eu vou ter que meu n é igual a 7. Nesse caso, foi relativamente simples, né? Então, ó, meu n é igual a 7. Portanto, existem 7 possíveis soluções em que tanto o valor de x quanto de y são inteiros. Veja só, eu tenho a opção. Vamos listar as outras. Subtraindo 2, eu vou ter 6 e aqui somando 1, 3. Eu posso ter a solução 4, aí aqui somando 2, né? Quer dizer, subtraindo 2, 4 e 4. Eu posso ter a solução 3 e 2. E a solução 6 e 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu tenho 7 possíveis soluções. Isso me mostra que eu posso listar todas as soluções de uma forma muito fácil. Porque aqui é simples, né? Eu tenho poucas possibilidades. Mas se eu tivesse que 4x mais 2y é igual a 200 mil, seria um caso extremamente difícil de ser calculado, porque eu teria que testar várias vezes. Então, usando o conceito de PA, eu consigo listar saber o número total de possibilidades sem ter que encontrá-las.
simplesmente aplicando esse conceito. Aqui é fácil por conta do MMC, que eu vou, quer dizer, do MDC, que eu vou comentar num outro vídeo, né? Mas nesse caso aqui é bem simples, você apenas aplica a ideia de PA que existe, né, nessa sequência, nessa combinação aí, nessa conjunto que a gente diz de pares ordenados resposta, né? Porque como eu tenho um valor para x e para y, eu tenho pares ordenados que me indicam valores de possíveis respostas, né? Então veja que isso aqui é muito interessante, né? De poder analisar a forma como essa curva, né, acaba se comportando, porque se você pegar, eu vou mostrar no próximo vídeo também, existe uma forma que a gente diz de encontrar isso por equações paramétricas, certo? E aí você tem uma equação, na verdade é mais para uma função, né? Você tem uma função que lista todas as possíveis respostas disso daqui. E aí é muito interessante, porque você já existe um método para você encontrar a resposta. Tá? Mas aí eu vou mostrar um pouco mais de detalhes essa questão da equação diofantina, né? E aí nesse vídeo eu detalho mais. E aí além disso eu trago um exercício ali bem interessante, uma aplicação na área financeira aí, como é de praxe, aí eu gosto bastante de pôr alguma coisa que tenha a ver com a área financeira. Eu vou mostrar um exemplo bem interessante de onde você poderia aplicar isso aí, caso você queira futuramente investir ou não, né? Então é isso, né? Aí que está a ideia de equação diofantina. Muito obrigado pela atenção de todos e valeu!